Boa noite, criativos e criativas. Bem-vindos a mais uma live aqui no Elo7 Vendedores. Espera aí que eu vou ajustar aqui, é só chegar. Aqui é Natália Raj, do Elo7. Temos feito as lives toda semana. Lia Vicente, Tele Acessórios, lá no quartinho que estava divulgando a live loucamente, adoramos. Detalheiro, uma das finalistas, uma das ganhadoras do Prêmio Elo7 Criativo 2019. Para quem não acompanhou a premiação, eu vou contar tudo hoje ainda. Vou contar um pouquinho também como que foi o Elo7 Day, que foi sábado. Quem foi no Elo7 Day que tá aí, diga oi, conte para as amigas e para as amigas como é que foi, porque foi um dia muito especial. Sábado, dia 9, aqui em São Paulo. E a Lili Papelaria foi. A gente ainda tá, assim, em êxtase de ter encontrado vocês ao vivo. Criartes Papelaria, queria saber como faço para vender? É só acessar elo7.com.br/quero-vender. Para abrir a loja na Elo7 é gratuita. Vem para a maior comunidade de empreendedores criativos do Brasil. Hoje somos mais de 120 mil criativos em mais de 4 mil cidades brasileiras que atendem mais de 6 milhões de compradores do Brasil todo. Então, participe dessa comunidade maravilhosa. O tema da live de hoje é precificação. Vamos colocar a cabecinha aí para entender como a gente deve precificar os nossos produtos e também organizar a nossa vida financeira. E a gente tem um convidado muito especial, como todas as semanas, são convidados ótimos, que é o pessoal do Calcularte. Calcularte é uma ferramenta maravilhosa, a gente vai mostrar um pouquinho aqui hoje como ela funciona. E o Elo7 é parceiro dessa ferramenta já faz um tempo e eles vão explicar muito como pode ajudar a sua vida. Eu sei que a maioria aí tem dificuldade para precificar os produtos, para calcular até a comissão sobre vendas, para calcular qual o salário que você quer ter no mês, seus gastos fixos, seus gastos variáveis, tudo isso que parece um bicho de 7 cabeças, a Calcular te deixa de uma maneira muito mais fácil. Gente, é sério, é mágico o negócio, assim, claro que você tem que se dedicar, colocar os custos e os gastos na planilha certinho. Na verdade não é uma planilha, né, na verdade é um sistema, é um site que você vai adicionando as informações e aí eles vão explicar isso para vocês e também dar algumas dicas, né, de precificação, de promoção, de organização financeira em geral. A gente já recebeu bastante pergunta, mas vocês podem mandar aqui no chat as perguntas que a gente vai responder durante a live. Eu queria dar um último recado antes de chamar nossos convidados. É o recado que amanhã nós vamos lançar algo que a gente lançou em primeira mão no Elo7 Day sábado, que é a campanha especial do Elo7 para Black Friday, que vai ser dia 29 de novembro. Nós vamos ter a Elo7 Friday, que vai ser um pouco diferente nesse ano do que as outras, que a gente só solicitava que vocês colocassem preço promocional nos produtos. Esse ano a gente tem uma mega surpresa que vai ser anunciada amanhã. Então amanhã olhem e-mail, olhem mural da loja, que a gente tem uma coisa muito bacana. O Elo7 vai ajudar você e muito nessa Black Friday para vender mais, para ter preços atrativos nos seus pedidos. Então, quem for no Elo7 Day não pode contar aqui qual que é a surpresa, porque a gente só vai anunciar amanhã, hein, gente? Então, vocês ficaram sabendo em primeira mão que a gente vai comunicar amanhã a todo mundo, tá bom? E vamos ver aqui se tem mais comentários. Vocês estão me vendo bem? Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bem, Natália? E vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Agora que entrou a gente também, o seu som diminuiu um pouco. Será que é assim mesmo? É assim Ficou um mesmo. pouco mais... O Instagram tem essas coisas, mas eu tô vendo bem vocês e ouvindo bem. Vamos ver se o pessoal Beleza.
Como vocês estão, gente? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem? Vendo a Vanessa? Vendo o pessoal aqui embaixo bem? Tá tudo certo? Sim? Parece que sim. Tá meio que chiadinho aí o de vocês. Se vocês conseguirem diminuir um pouquinho, Mas dá pra ouvir o que a gente fala, não? Tá dando pra ouvir, não? Dá. Tá sim. Beleza, então, gente? Beleza, sejam Só bem-vindos. tá confirmando que tá ouvindo bem aqui. Cheio de joinha. Então tá ótimo. Obrigada por aceitarem nosso convite. Obrigada por nos convidar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho com vocês. Que ótimo, porque olha, esse tema tá bombando. É um tema que eles pedem sempre, então é a segunda live que eu faço esse ano sobre precificação, né? E sobre organização financeira em geral. Então, sintam-se à vontade para dar dicas em geral sobre organização financeira, mas principalmente para explicar o que todo mundo está curioso para saber como que a Calculate pode salvar a vida das pessoas que têm dificuldades para organização financeira. Então, eu queria um pouquinho que vocês contassem a história, como é que surgiu a Calculate. Você é artesã, então veio de uma necessidade de verdade para uma pessoa. Tem um maridão aí para ajudar, ele começou com a história. A história é super legal, gente. Eu vou deixar que eles contem, mas é de criativo para criativo, né? É verdade. Bom, então foi assim. Primeiro, obrigada mesmo, Natália, pelo convite. Essa é a primeira live que a gente está fazendo, estamos estreando com vocês. Elo7, que é um parceiro super especial, a gente já esteve junto numa Mega, nossa parceria já é antiga. Então, a gente está super contente de começar no mundo das lives com vocês. Bom, eu trabalhava com papelaria personalizada desde final de 2010. Comecei porque eu fiz algumas coisas do nosso casamento. Eu sou publicitária e eu já estava querendo buscar alguma coisa mesmo para trabalhar de forma independente, né? E comecei com a papelaria personalizada. E o Rafael, ele é desenvolvedor, analista de sistemas, estava lá quietinho trabalhando na área dele, né? Aliás, esse combo ele é bem comum, né? Tem bastante artesã que tem marido analista de sistema e programador. A gente já trombou com vários ao longo desse tempo que a gente está trabalhando nesse segmento. Verdade. Então, e aí, como você disse, né? Essa história de quanto cobrar é o que todo mundo pergunta. É a pedra no sapato e foi a minha dor também. Então, eu, como todos os artesãos, participava sempre de grupos, de fóruns, trocava bastante ideia e sempre aquela dúvida, como que vocês fazem para calcular? E rola planilha para um lado, planilha para o outro, cada um calcula de um jeito e você nunca tem a segurança que você está fazendo certo. Ah, tem mais uma publicitária ali. Então, e aí eu comecei, né, estudar sobre isso, né, ver materiais de Sebrae, de outras pessoas que na época falavam bastante sobre precificação também, e comecei fazendo planilha. Só que assim, eram várias planilhas, uma para cada coisa, uma para calcular, outra para pedido, não sei o que, eu ficava louca nas planilhas. E tinha muita dificuldade de ficar atualizando tudo também, né? Cada vez que mudava alguma coisa, o preço do material, fornecedor, era uma loucura. Aí eu cutuquei o Rafael e falei, por que você não faz um sisteminha para mim para precificar, que é a coisa mais difícil, para ter um jeito de calcular automaticamente, né? E aí ele fez um sisteminha, um calculartezinho. Era o 0.1, era um protótipo do Calculate, era bem simples. Bem simplesinho, para eu poder fazer os meus cálculos. E foi, nossa, top, mão na roda. Só que como eu frequentava muito, né, os grupos tal, e via que todo mundo estava no mesmo barco, a gente começou a conversar, tipo, por que a gente não lança isso para os artesãos? Porque assim, além de ser a maior dúvida, assim, eu acho que a maior dificuldade tem aquela questão, como que a gente faz com essas pessoas que cobram tão pouco? Pelo amor de Deus, concorrentes, cobrem um preço justo, né? Então, a ideia foi, vamos disponibilizar essa ferramenta, né? Que aí a gente batizou de Calculate, para precificar, para ajudar o pessoal a precificar, mas também com essa missão mesmo de valorizar o segmento artesanal. Porque assim, quanto mais pessoas tiverem a consciência que artesão
é uma profissão, é um negócio, é um empreendedor e tem que levar a sério, calculando, colocando tudo na ponta do lápis para realmente levar aquilo como o seu ganha-pão, mais pessoas vão cobrar direitinho e menos a gente vai ver esses preços que não existem por aí, né? Então, foi com essa missão, assim, bem forte mesmo de valorizar o segmento que a gente começou. E aí, colocamos no ar o Calcularte, inicialmente só com recurso de precificação, e aí a gente foi expandindo, né? Na verdade, nessa época eu não trabalhava no Calcularte, era só o Rafael, que ia tocando junto com o emprego dele também. E aí ele começou a ver, né, a demanda das pessoas, tipo, controlar pedido, estoque e fazer mais recursos no sistema. E aí começou a dar super certo que eu tive que pausar a minha loja e vir trabalhar com o Rafael, que também depois teve que sair do trabalho dele e hoje somos 100% Calcularte, graças a Deus. Então, assim... Sucesso. Histórias de criativos de sucesso. E vocês foram muito criativos, sim. Porque ser criativo, gente, não é só você ter ideias mirabolantes ou você ser artístico. É você resolver problemas, né? É verdade. Com certeza. E assim, quando você tem esse know-how da sua dor, né? Eu era artesã, ainda sou, mas eu agora eu só consigo trabalhar para o Calcularte. Você sabe exatamente como funciona o dia a dia e quais são as dificuldades, é muito melhor para você desenvolver uma ferramenta que vai te ajudar, né? E como tinha desenvolvedor aqui em casa, assim, né? Disponível, a gente fez a ferramenta. E assim, só um detalhe, ela falou que ela me cutucou, na verdade, fui eu que percebi que ela estava sofrendo muito, viu? E aí eu fui lá e tive a iniciativa de fazer essa ferramenta para ela. E assim, para a gente que é analista, né, quando a gente vai criar um sistema, a gente tem que levantar todas as necessidades do cliente. Então, é uma etapa do trabalho que é muito importante, demorada e trabalhosa, né? Você tem que levantar direitinho os requisitos para poder fazer o sistema. E no meu caso, eu olhei para aquilo e os requisitos estão aqui do meu lado, eu estou vendo o sofrimento dela, eu sei exatamente o que ela precisa. Então, eu tenho tudo praticamente já desenhado para mim para fazer esse sistema, né? Então, foi bacana que já me levou para esse lado, assim, né? E eu tô vendo uma pergunta que mandaram aqui, né? Que a pessoa está dizendo que tem muita dificuldade de distinguir entre salário e lucro, né? Assim, é uma questão de semântica, na verdade, né? Porque essa questão do lucro, ela é bem, digamos assim, polêmica, né? Tem muita gente que começa a usar o Calcularte e estranha um pouco, porque a gente recomenda que as pessoas usem um percentual de lucro, uma margem de lucro, entre 10% e 15%, no máximo uns 20%, que é mais do que suficiente para uma empresa saudável. Para uma empresa ser saudável, né? Uma empresa pequena. E algumas pessoas estão acostumadas a trabalhar com 200%, 300% de lucro às vezes, né? Por que tem essa discrepância? Né? É uma questão de semântica mesmo. O que você considera lucro? Né? O que acontece é que muita gente vem, adere ao Calcularte, está acostumada com aquele sisteminha. Multiplica por 3, né? Então, assim, só o que ela considera é o custo dos materiais. E aí ela tem que pegar um percentual, 200%, 300% para multiplicar por 2, 3, porque ela acha que lucro, ou ela considera, não é que está errado, é só outra forma de pensar, né? Ela considera que o lucro é tudo que vai sobrar, além do custo da matéria-prima mesmo, e ela vai pegar dali e vai resolver todas as contas do negócio dela, né? Então ela vai pegar o próprio salário dali, vai pagar as despesas fixas do negócio dela, etc, etc, etc. Por isso que ela precisa de um lucro, como ela chama, tão enorme, né? Tão grande assim. No Calcularte, a questão semântica é que a gente considera lucro como sendo só o valor que vai sobrar no fim do mês e você vai reinvestir no seu negócio, tá? Todo o resto, o seu salário, né, o seu prolabore, o salário dos seus funcionários, se você tiver, a sua conta de luz, a conta do aluguel, do condomínio, tudo isso foi calculado separadamente. Está tudo computado, cada coisa no seu devido lugar. Exato, compondo o preço dos seus produtos. Já o lucro é só o valor que vai sobrar e você vai guardar para reinvestir no seu negócio.
Fazer um curso, né? Fazer um curso, comprar um equipamento novo, exatamente, consertar algum equipamento que quebrou, esse tipo de coisa. Então é por isso que no Calcularte o lucro, como diz respeito só a esse valor, as coisas são mais bem divididas, então o percentual que você usa para o lucro não precisa ser tão grande, né? E tem uma outra questão ainda, que é a forma de cálculo do lucro. Que é assim, a maioria das pessoas ela está acostumada a jogar direto o percentual em cima do custo, né, da peça. Então, por exemplo, se ela produz uma peça, eu vou arredondar para ficar fácil a conta, tá? Vai ser uma peça bem cara. Digamos que caiu aqui. Digamos que seja uma peça que tem um custo para produzir de R$100, né? E ela fala, bom, eu vou colocar 25% de lucro em cima disso. Então ela pega, ela faz uma conta direta, né? 25%, 100 mais 25%, seria 100 mais 25, 125, então vai ser o meu preço de venda. Só que depois, no fim do mês, o que significa dizer que você quer 25% de lucro? Significa que no fim do mês você vai pegar seu faturamento total e vai ter que ter 25% daquele valor faturado, vai corresponder ao lucro da sua empresa que você vai guardar. Agora, veja se dá certo, né? Se você colocar 125 no preço da sua peça, digamos que você venda ao longo do mês 10. Vamos dizer que você vendeu só 10 peças, tá? Vamos facilitar a conta. Aí você acabou faturando R$1.250, certo? Eram R$25 de lucro em cada peça. Você vendeu 10, foram R$250. 250 de 1.250 não corresponde a 25%. Né? 25% de 1.250 seria um quarto disso, né? Seria 625, 300 e alguma coisa. Aí você só ficou com 250 de lucro. Né? Você percebeu como não bateu? Por quê? Porque essa forma de calcular também, pensar que o percentual é aplicado diretamente sobre o custo, não está bem correto. Né? É a mesma coisa que a comissão do Elo 7. Se você pegar os R$100, colocar 12% diretamente em cima de R$100, você vai vender por 112. Só que aí o Elo 7 vai ficar com 12% em cima de 112, não em cima de 100. Então vai tirar mais de 12. Você não vai ter de volta o 100 que você tinha planejado. É o mesmo conceito. Então existe uma forma diferente de calcular, onde esse percentual tem um impacto maior, na verdade. Se você coloca 25% em cima de 100, seria, na verdade... Eu não vou arriscar fazer a conta aqui de cabeça, mas fica um valor bem maior do que 125, na verdade. Né? A questão é essa. Então tem isso também. As pessoas pensam que elas precisam de um percentual muito alto para ter esse lucro garantido, mas não. Fica tranquilo que se você calcular direitinho, tudo separadamente, saber que o lucro é só para reinvestir na sua empresa e fizer o cálculo da forma correta, onde o percentual vai ter um impacto, na verdade, um pouco maior, vai dar tudo certo. Não tem galho. Eu sempre falo assim para as meninas que fazem alguma confusão, eu falo, pensa assim, o lucro é da empresa, a mão de obra vai compor o seu salário, né? E esse lucro que ele estava explicando a conta, você vai aplicar sempre em cima do seu preço de venda, para na hora que for subtrair, fechar a conta. Se você aplicar em cima do seu custo, a conta não vai fechar na hora de tirar esse percentual. Exatamente. Acho que a Natália quer falar. E o mais legal, pessoal, é que vocês não precisam fazer todas essas contas. Lá mesmo no sistema da Calcularte, vocês têm até um lugar para colocar a comissão da Elo 7, não é? Isso. Então, vocês conseguem ter um pouco mais de facilidade para fazer a precificação do seu produto contando com a comissão da Elo 7, né? O pessoal está comentando onde que está esse sistema e tudo mais. Gente, a gente vai explicar tudo isso no final, mas eu já vou adiantar que o site deles é calcularte.com.br e a gente tem uma surpresa no final, então fiquem aqui. Estão perguntando também se a live fica gravada. Ela fica gravada por 24 horas e depois a gente sobe ela no IGTV do Elo 7 Vendedores. Então não tem como você perder. Você vai assistir a live e aprender a precificar corretamente o seu produto. Posso fazer um parênteses aqui para duas questões que chegaram? O pessoal está reclamando do preço de frete. Gente, nós da Elo 7 sabemos que o valor do frete é um desafio, né, na hora de fechar pedidos. Então, você pode, de repente, fazer uma precificação linda, maravilhosa, mas vem lá o valor do frete, pau, é super alta, aí o comprador não fecha o pedido. Nós da Elo 7 sabemos que isso é um empecilho e esse ano todo nós estamos trabalhando num projeto que chama Frete Viável. Nesse projeto, a gente
negocia com transportadoras, com outras empresas além de correios. Então, a gente vai ter novidade para o ano que vem. E aguardem que amanhã a gente tem o lançamento da nossa campanha Elo7 Friday, e o Elo7 vai ajudar vocês. E a dica é, a gente vai ajudar vocês na dor maior que existe, que é o frete. Então, amanhã nós vamos lançar e fiquem espertos que vocês vão conseguir participar. É super fácil para participar e vocês vão amar. Então, a gente sabe que o frete dói, tá bom? E a gente está trabalhando com isso. Voltando para a Calcularte, eles estavam explicando sobre lucro e sobre comissão, que muitas vezes nós calculamos e utilizamos o lucro de maneira errônea, e que também, às vezes, caímos nessa mania de precificar multiplicando por 3, né? Ou por 2, ou por 3, ou por 4, já vi de tudo nessa vida. E também, no Elo7 é muito comum. Eu vendo sabonete de lembrancinha. Deixa eu pesquisar aqui quanto tá no Elo7. Tá R$1 o pezinho do sabonete, que é uma lembrancinha. Vou colocar R$1 também, né? Afinal, meus concorrentes estão vendendo a R$1. Pá, errado, gente. E perigoso. Então, por que vocês acham perigoso? Uma ferramenta, né, automatizada, que faz uma pesquisa na internet para você, monta uma lista com produtos similares ao seu, com valor mínimo, valor máximo e média. Só que a gente enfatiza muito. Isso é para ser usado depois que você calculou o seu preço. Né? Você calcula o seu preço, você sabe qual é o mínimo que você tem que cobrar para pagar todas as suas contas, para tornar o seu negócio sustentável. A partir daí você sabe qual é a margem de lucro que você tem e com que você pode trabalhar para diminuir um pouco, para subir um pouco. Então, aí sim você faz uma pesquisa de mercado, né, usa essa ferramenta direitinho e vê ali aonde você se insere para ver se você pode. Aí você opta. Digamos que o seu preço você conseguiu fornecedores maravilhosos, né? Você trabalha rápido, isso influencia muito o preço também, o tempo que você demora para fazer uma peça. Se você tem muita prática e faz muito rápido, você pode vender mais barato, porque automaticamente você vai aproveitar melhor o seu tempo de produção ao longo do mês. Então você vai produzir mais e vai vender mais. Logo você consegue vender mais barato. Né? Então, digamos que você consiga ter um preço abaixo do mercado, então você pode optar aí, né? Você fica com a faca e o queijo na mão. Você pode optar por aumentar a sua margem, ou ficar ali, né, com aquele preço mais competitivo que é a concorrência, para dominar tudo mesmo. É isso mesmo. Gente, então, assim, é muito importante, sim, como a Nath e o Rafa falaram, muito importante ver o preço que está sendo praticado pelo mercado. Mas, assim, não é para você se basear. Primeiro você calcula o seu preço, você vai ter segurança de que você está praticando um preço correto, justo, né? E aí você vai ver se ele está se encaixando no preço que está sendo praticado pela concorrência. Quando eu digo isso, é pelo mercado como um todo, não o preço mais baixo, e aí você vai arrancar o cabelo para chegar naquele preço, né? Então, assim, precisa ver. Se tiver muito acima o teu preço em relação ao mercado, você vai ter que fazer uma análise do que você pode mexer. Então, a gente vai até falar dos itens que compõem o cálculo do preço de venda, que é para esses que você vai olhar para ver o que você pode melhorar. De repente, o teu lucro pode estar muito alto, se abaixa. Você leva muito tempo para produzir essa peça, mas você consegue diminuir. Então, tá ficando com uma mão de obra alta. Diminui, produz mais depressa. Vê um fornecedor que tem um preço mais bacana. Então, são vários fatores que vão influenciar, né? Então, você quer falar essa parte agora da composição do preço? Pode ser. Então, basicamente, você tem... O mais óbvio é o custo dos materiais, da matéria-prima que você usou, né? Começa com isso, então você parte daí. Em cima disso, você vai ter que ratear o seu salário. Digamos que você trabalhe sozinho, né? Aí seria o seu salário. Ou, se você tem funcionários, os salários de todos. Que seriam aquele valor que você vai pagar de mão de obra para cada um. Isso você tem que ratear nas suas peças de acordo com o número de peças que você consegue, que você estima que você consegue vender no mês, né? Isso está muito ligado aí a questão de horas de trabalho, né? Essa carga horária, quanto você trabalha e quanto você realmente consegue produzir nesse tempo, né? Então, você tem que definir, inclusive no Calcularte, é baseado nisso, né?
A gente, quando fez o Corporate, tinha duas... Até isso é uma curiosidade, né? Talvez tenha gente pensando isso. Não tem uma pergunta específica sobre isso, mas eu acho que é interessante porque já me perguntaram isso algumas vezes. Tinha duas vertentes, assim, quando eu comecei a fazer o sistema. Tinha um pessoal que gostava de fazer pelo índice de comercialização, o cálculo do preço, né? O índice de comercialização, ele é baseado principalmente numa estimativa de faturamento, né? Então, quando as pessoas estão começando, é difícil ter uma estimativa de faturamento. E a outra vertente, que é a que a gente acabou optando por seguir, é baseado na carga horária, né? Na carga horária de trabalho, né? E no tempo de produção de cada uma das peças. A gente pensou, eu acho que isso é mais fácil de estimar, né? Principalmente para quem está começando. Porque você define, sua carga horária você define que você vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, digamos, né? E daquelas 8 horas por dia, 6 horas você produz, né? E aí, para cada peça que você cria, você vai lá e faz uma de exemplo e cronometra para ver quanto tempo você leva. Isso é muito importante também, né, Vânia? Cronometra, gente. Muita gente pergunta assim, mas eu não sei quanto tempo eu levo para fazer essa peça. Mas então, você precisa cronometrar, né? A primeira vez que você vai fazer essa peça, cronometra. Obviamente, com o tempo, você vai ficar mais ágil nessa peça. Se você faz sempre os mesmos produtos, né? Mas, ou então, se você, sei lá, o cliente pediu uma coisa diferenciada ali do seu portfólio, você faz já um modelo parecido, ele quer uma coisa, um outro modelo, né? Você não vai fazer só para ele, não vai mais ter. Então, tem que ter uma estimativa, ver quanto você leva de tempo para produzir um produto similar, e aí estima mais ou menos o tempo que você vai levar para aquilo. Porque, assim, o pessoal esquece de levar em consideração que tem um salário. Gente, é um negócio, né? A gente tem um salário, a nossa remuneração. E vai vir dessa mão de obra. Então, se você chutar ou falar, sei lá, quanto tempo leva para produzir, muito provavelmente você não vai ter um retorno financeiro, né? Então, aí só voltando para os componentes do preço, né? Aí a gente tem a mão de obra que vai ser rateada dessa forma, né? Baseado na sua carga horária e no tempo que você leva para fazer cada peça, o que te dá uma relação de quantas peças uma ideia de quantas peças você consegue fazer no mês, e vai dividir aquele valor que você tem que pagar, né, de salários, de mão de obra, entre as suas peças que você vai vender, que você estimou que você vai vender. A mesma coisa com as despesas fixas. O cálculo é feito da mesma forma. Do mesmo jeito que você pega o valor de salários, né, do seu e dos seus funcionários, você pega as despesas, todas as despesas do seu negócio, as despesas operacionais, né? Energia, água, aluguel, condomínio, o que seja. Internet, telefonia, etc. E aí você rateia. Esses 3 fatores, né, a matéria-prima, a despesa rateada e a mão de obra rateada, são o custo base da sua peça, né? Aí, em cima desse custo base, você vai buscar aqueles custos que são variáveis, que são expressos em forma de percentual. Comissão do canal de venda, taxa do cartão de crédito, que mais? Impostos e o próprio lucro, né? E aí que entra a questão daquele cálculo que eu falei, que é um pouquinho diferente, que a gente tem muito questionamento em relação a isso. Às vezes nossos usuários entram muito em contato com o suporte, né, suporte, para perguntar isso. Porque, nossa, mas o meu lucro é de 10%, mas eu aumento para 15% e não é 5% a diferença. Claro, porque o cálculo é diferente, aquele cálculo por dentro que faz realmente ter um valor um pouquinho acima, tem um impacto maior nos percentuais. Mas basicamente é isso. Aí você aplica esses percentuais em cima desse custo base e aí você tem o preço que você vai trabalhar. Preço sugerido. Preço sugerido, exatamente. Aí você pode passar por aquela etapa de pesquisar mercado e aí decidir subir um pouco, descer um pouco, de acordo com a sua possibilidade. Vou falar uma coisinha. Eu vi alguns comentários de pessoas que falaram que se eles forem contabilizar tudo, o preço vai ficar muito alto. E eu tenho um comentário sobre esse medo de precificar corretamente os produtos, porque a gente faz muita pesquisa aqui no Elo7 com os compradores para entender o que os motiva a comprar no Elo7, né? Qual que é o fator maior de motivação, o que faz eles desistirem de uma compra. A gente faz pesquisa o tempo todo aqui para entender o comportamento do comprador. E o preço nunca é o top list de decisão de compra. Então, não é porque ele não vai comprar o mais barato, gente. Ele vai comprar o que mais chamou a atenção dele. Ele vai comprar
aquele que o atendimento foi o mais rápido e eficiente, que atendeu às necessidades dele de imediato, que entendeu as necessidades dele, que criou uma relação ali, né, de atendimento principalmente. Então, são vários fatores. Às vezes, por exemplo, ele está fazendo um momento super importante da vida dele, gente. É importante que vocês saibam disso. No Elo7, a gente trabalha com momentos muito importantes da vida de uma pessoa. É um nascimento, é um casamento, é um aniversário, é uma decoração da sua casa. Não é qualquer coisa que você está comprando. Então, você trabalha com emoções. Se a pessoa acha que o aniversário de primeiro aninho do filho dela vai ser o mais lindo do mundo, ele não vai comprar lembrancinha porque é mais barato. Ela vai comprar porque ela sentiu confiança de que o vendedor vai entregar no prazo, porque ela viu pelo produto que ele tinha um bom acabamento, que ele ia ficar do jeito que ela imaginou. Então, parem com esse medo de precificar corretamente o produto, e quando eu digo corretamente é porque ele não vai ser o mais barato. Se você fizer uma boa precificação, ele não vai ser o mais barato, gente. Não tem como. Porque a pessoa que está cobrando muito barato no produto não está valorizando o seu tempo, não está contabilizando a matéria-prima, que geralmente vocês usam boas matérias-primas, então não é um produto padronizado, que você compra matéria-prima a rodo, nem olha a qualidade. Não é isso que a gente vende na Elo7. Então, é claro que o seu preço vai ser diferente de um produto chinês, gente. Não dá para comparar. Eu só queria fazer esse parênteses porque a gente sofre aqui também para colocar essa visão no mundo. Isso mesmo. Não, e assim, agora até uma coisa que me lembrou isso que você disse, na minha época de vendedora, chegava muito cliente, às vezes até em cima da hora, assim, que não cabia no meu prazo, mas assim, a pessoa falava, gente, eu não consigo achar alguém que me atenda, que me responda com rapidez. Ou então comprou uma coisa e a foto não correspondia. Foi comprar uma coisa muito barata e a foto não correspondia com o produto. Então, assim, na minha experiência, ficou muito gravado isso. O atendimento faz muita diferença. A foto do seu produto, óbvio, né? Que é o seu produto real, você não vai roubar uma foto, mas você vai fazer uma foto bem feita, que mostre o produto, a qualidade. Você criando essa relação com o seu cliente, possível cliente, através da foto, você está mostrando o seu valor e a sua qualidade. Você está mostrando que você é um produto que vai atender a expectativa daquele cliente. Se ele está no Elo7, ele está buscando algo feito à mão. Ele não está buscando xing-ling. Se ele quiser isso, ele vai comprar em outro lugar. Então, assim, não dá para querer ficar competindo com a lembrancinha de R$1. Né? Se a sua cliente quer uma lembrancinha de R$1, ela está no lugar errado, né? Porque ela, né, não está querendo pagar pelo que vale. Então, se uma pessoa está colocando ali R$1, ou ela trabalha com materiais ruins, como a Natália falou, ou ela não sabe precificar e está jogando preço mais baixo. Só que o que vai acontecer com essa pessoa? Ela está pagando para trabalhar, e daqui a um tempo ela não vai mais estar no mercado. Então, não é essa pessoa que vai tirar seu sono, tá? Você tem que precificar direitinho para você ter o seu retorno e daqui a alguns anos você continuar trabalhando e esse cliente vai continuar voltando. Só o último parênteses. Eu tive uma cliente que eu atendi ela pela primeira vez para fazer lembrancinha de nascimento do filho dela. E eu fiz depois batizado, aniversário de 1 ano, 2, 3, 4 anos, até enquanto eu estava trabalhando, eu fiz todas as coisas dos filhos dela. Então, e do outro filho que veio depois. Então, assim, não tenha medo de cobrar o preço justo, porque o cliente vai voltar, sabe? Se você mostrar o que vale o seu produto, né? Aquele preço, você sabe que você está precificando certo, não tenha medo de cobrar certinho. Não, eu ia dizer que de duas uma, né? Ou se esse concorrente que cobra R$1, ele realmente está fazendo algo que vale R$1, então essa pessoa que está indo comprar dele não é seu público. Você não precisa se preocupar. Né? O seu público é outro. Né? E a segunda possibilidade é isso que a Vanessa falou. A pessoa não, está fazendo realmente uma coisa boa e está cobrando R$1. Então você também pode ficar tranquilo, porque essa pessoa, se for comprar dele, vai comprar agora. Mas mês que vem ou daqui a 6 meses não vai mais, porque ele não vai estar mais no mercado. Não tem como.
Gente, então, assim, é muito importante isso. Se a valorização tem que começar por nós, que estamos fazendo e sabemos quanto vale, quanto custa. Não adianta ficar querendo baixar, porque senão não vai vender. Se a gente não valorizar, o cliente também não vai valorizar. Então, tem que mudar essa mentalidade de que é uma coisa feita à mão, é individual, é mais demorado, tem um preço diferenciado e, aos poucos, né, as artesãs, tipo, concorrência não é inimizade, né? É dividir conhecimento para trazer mais clientes para o nosso segmento. Pra ele não ser visto como uma coisa que, é só um pedaço de papel custa R$1, eu dou para você o papel quando você cobra. Não existe isso. Né? Uma analogia que eu gosto, assim, é de pensar no segmento que você trabalha como um bolo. E o bolo, você coloca fermento, ele cresce, né? O bolo seria a riqueza, o tanto de dinheiro que rola nesse segmento. Se você fortalece o segmento, se ele cresce, você tem mais dinheiro passando por aí, né? E você mesma, como parte desse segmento, pode aproveitar uma fatia maior desse bolo. Quanto mais você fortalece o segmento, melhor para você. Melhor para todas, né? Todos crescemos juntos, os artesãos, o Calcularte e o Elo 7. Se o segmento de artesanato, por exemplo, não tivesse crescido tanto nos últimos anos, a gente não tivesse, por exemplo, aquelas estatísticas que saem de vez em quando, o segmento de artesanato faturou não sei quantos milhões, quantas centenas de milhões no Brasil, né? Você não teria tanto interesse de pessoas como a gente, de vir e fazer, por exemplo, um sistema para quem trabalha com isso. Quanto mais isso crescer, mais gente vai entrar nisso, né? Mais facilidade você vai ter, mais recursos, mais oportunidades, e é bom para todo mundo isso. Isso mesmo. Posso voltar um pouquinho na composição do preço? Pode. Então, assim, só recapitulando, que eu sei que deve ter gente anotando ali, desesperado, pensando como que eu vou fazer essa conta. Levar em consideração, então, 6 fatores. O lucro, a mão de obra, que é o seu salário, os materiais, as despesas que você tem, os custos do meio de venda, que é o canal de venda e o seu meio de pagamento, né? Cartão de crédito, marketplace, tudo mais. E os impostos, né? Eu ia falar alguma coisa, esqueci, fugiu. Lembrei. São esses 6 itens. A fórmula que o Calcularte usa, quem quiser ver, está disponível lá no nosso Instagram, no link da bio, vocês abrem lá, tá como fórmula mágica. Quem quiser entender ou quiser fazer a conta, fiquem à vontade que tá lá a fórmula. E quem quiser otimizar o trabalho, pode vir conhecer a ferramenta, né? Posso falar um pouquinho já? Ou você quer fazer alguma pergunta, Natália? Pode sim. Tá. Então, assim, eu vi alguns comentários, algumas pessoas que eu já conheço que usam Calcularte. Obrigada por estarem aqui. Fico super contente. Eu vi uma pessoa... Quantas pessoas usam a ferramenta hoje, Calcularte? Está chegando a 18 mil. 8 mil? 18 mil. 18 mil? Está chegando nisso. Obrigada. O Calcularte, a pergunta que todo mundo faz e que eu vi que teve uma pessoa aqui na live que perguntou, serve só para artesanato? Porque a gente fala artesanato já remete a um objeto, né? Serve para doce? Serve. Então, assim, o Calcularte foi pensado para todo mundo que tem um pequeno negócio criativo, que produz os seus produtos, né, manualmente ali e vende também. Então, eu produzo e vendo. Então, pode ser sabonete, doce, pão, papelaria personalizada, lembrancinha, acessórios. Pode ser produtos digitais também. Eu vi uma pergunta de uma pessoa, porque assim, ela produz, né? Ela vai ter o tempo para produzir aquele kit digital, então não tem problema. Qualquer negócio que você tenha produção envolvida. Porque você mesmo produz. Isso, a forma de cálculo do Calcularte, a forma de organização, ela é intrinsecamente ligada à produção, né? Então, o Calcularte ele não é indicado só se você só compra alguma coisa e revende, não tem nenhum trabalho em cima daquilo. Aí já não é indicado hoje. Mas tem que ter a questão, então, da produção mesmo. Isso. E aí, como que o Calcularte pode te ajudar? Antes disso, uma coisa muito importante, gente. Como é um negócio, todo negócio precisa de organização, né? Senão, não vai para frente. Então, assim,
não pode ser uma coisa que você passa o tempo inteiro só produzindo. Você tem que ter um tempo para cuidar da sua divulgação, do seu marketing, das suas fotos, tratar as fotos. Não dá para fazer tudo correndo, né? E também da parte administrativa, não tem como fugir disso, né? Então, assim, independente se você vai se organizar no papel, numa planilha ou numa ferramenta como Calculate, você vai precisar demandar um tempo para se organizar. No começo, até se você for organizar um armário de roupa, vai dar trabalho, mas depois vai facilitar muito sua vida, né? Então, o Calculate é assim também. No começo, você vai ter que alimentar o sistema, colocar as suas informações, e aí depois ele fica praticamente uma manutenção. Porque no começo você vai cadastrar os materiais que você usa, as suas peças, e depois você vai... Não é todo dia que você vai ficar cadastrando peça nova, você vai depois gerenciar seus pedidos, né? E o Calculate faz tudo isso de uma forma integrada, o que é muito bacana e ajuda muito. Então, por exemplo, a primeira coisa que o Calculate vai te ajudar é nessa conta, que ele faz tudo automaticamente. Você dá as informações e ele calcula automaticamente. Mudou o preço de uma matéria-prima, você atualiza lá, vai atualizar suas peças todas. E assim por diante. Só uma parte. Nessa parte de matéria-prima também, ele te ajuda porque você consegue associar a mesma matéria-prima a vários fornecedores. E aí você cadastra o preço de cada um. E aí na hora de decidir qual é o valor que você vai repassar para o cliente, porque nem sempre você compra no mesmo, né? Ele te ajuda calculando, ele te dá várias opções. Você quer tirar a média dos fornecedores, você quer usar o mais barato, você quer usar o mais caro para se garantir. Então, ele também ajuda nessa parte. Isso. Então, assim, primeira coisa, vai te ajudar a precificar, né? Segunda coisa, você vai poder cadastrar os seus fornecedores e os seus clientes também. Terceira, o estoque. Controle do estoque é muito importante, porque, assim, eu já passei por isso na minha vida de artesã e já tenho muita amiga que já passou por isso também. Tá fazendo encomenda, de repente acaba uma coisa no meio da produção. Aí você sai correndo que nem uma louca, compra no lugar mais perto que tiver, às vezes muito mais caro, porque daqui a pouco você já tem que entregar, tem que postar, não vai dar tempo. Então, assim, quem nunca passou por isso? Então, assim, no Calculate tem o controle de estoque que ele é atrelado, integrado com os pedidos. Então, conforme você faz uma venda, ele já vai dar baixa daquilo. E quando você lança um pedido, ele já te avisa, ó, você vai usar, sei lá, 2 folhas de scrap, 10, sei lá, 10 metros de uma fita e vai te mostrar quanto você tem no estoque e vai falar quanto que você precisa comprar. Nos relatórios, você consegue gerar uma listinha de compras só do que você precisa. E aí você já sabe o fornecedor que vende também. Então, é para não ter aquele negócio de você sair para ir na loja de artesanato, chega lá, você compra tudo, menos o que precisava para encomenda. Porque a gente entra, a gente fica doido com as novidades, quer levar tudo. E aí acaba o seu dinheiro e a encomenda ficou lá sem o produto, depois você sai correndo. Então, o Calculate te ajuda nisso também, gerenciar o estoque e gerar essa listinha de compras e te avisar antes de começar a produção o que você tem, o que você vai precisar. Controlar os pedidos. Então, você inicia lá no sistema como um orçamento e ele já gera um orçamento personalizado. Você salva em PDF, imprime, manda para o seu cliente. E também é super importante, né? Você passar uma imagem de profissional, né? Para não passar aquele preço todo correndo no WhatsApp, aquela coisa meio jogada que depois a pessoa não vai entender nada. Que mais? Gente, Relatórios. Um orçamento personalizado para você baixar e enviar para o cliente. O seu login, todo lindo. Você tem o cadastro, né? Você cadastra seu logotipo, as informações da sua empresa, tudo bonitinho, e aí na hora de montar o orçamento, ele monta tudo bonitinho, com o cabeçalho, com a listagem dos produtos discriminado, a soma, o valor do frete discriminado. Tudo lindo. Tem seção de observações também para você customizar, né? Se você quiser passar alguma observação específica para aquele cliente, ele grava isso no pedido, e aí você pode gerar esse orçamento quantas vezes você quiser, né? Esse tipo de coisa. Tem e o controle financeiro. E agora a parte nova é o controle financeiro, que seguindo a mesma filosofia de tentar automatizar para evitar retrabalho, né? Conforme você vai
controlando seus pedidos, cadastrando seus pedidos, registrando pagamentos, né? Isso sempre foi assim. Você no pagamento do pedido, por exemplo, você diz para o sistema como o cliente pagou, né? Se foi pelo Elo 7, você consegue dizer no canal de venda, no caso se for o Elo 7, quantos dias demora para o Elo 7 liberar o seu pagamento, se a pessoa pagou o cartão de crédito, se foi parcelado, se você vai receber isso picado mês a mês, né? Então, com essas informações, não só pedido, né? Também o estoque. Você vai lá e faz compras de matéria-prima. Você registra a compra da matéria-prima, quanto foi, como você pagou, qual foi o frete. Tudo isso, você já informou, ele tem condições de pegar e gerar um fluxo de caixa automaticamente para você, né? E agora ele gera esse fluxo de caixa automático e te dá a flexibilidade de alterar, né? Para você poder fazer ajustes, claro, né? Às vezes no mundo real ali você fez alguma coisinha diferente ali e tal, você dá uma ajustada. E ele deixa registrado para você o que ele gerou automático e o que você alterou em cima, né? Para caso depois você detecte algum problema e tenha que voltar atrás, você consegue desfazer a alteração sem ter que ir lá e mandar gerar de novo. Então, ele economiza muito o seu tempo. O objetivo dele é economizar o seu tempo quando você chega nesse ponto. Que nem a Vanessa falou, no começo, você vai ter que alimentar o sistema, né? Vai ter que colocar lá todos os seus fornecedores, os materiais que você compra. Mas quando você chega nesse ponto de só manter as suas compras de matéria-prima, praticamente, embalagens, e controle de andamento dos pedidos, aí a coisa flui, que é uma beleza, porque ele faz tudo automático para você. E agora com essa parte nova do financeiro, que tem o fluxo de caixa, tem o controle de contas a pagar, a receber, tem vários gráficos, tem várias métricas que você pode ver suas vendas dia a dia, tem o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Então, convidado aqui pra gente. Cachorrada tá louca aqui. Fala, oi, Nico. Então, tem vários indicadores para você ver como que está a saúde do seu negócio, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar também é que o Calculate, ele foi lançado em 2015, né? Tá há 4 anos. E ele foi a primeira ferramenta de gestão exclusiva, né, específica para pequenos negócios criativos. Então, assim, é bem para o nosso segmento. Às vezes aparece até um pessoal perguntando, eu sou cabeleireira, posso usar o Calculate? Não. É para a gente mesmo, é específico para vocês. Quem quiser conhecer o site calculate.com.br, né? A gente tem você pode se cadastrar no site para usar uma versão gratuita para precificar até 20 peças, ou então, fazendo assinatura, você tem acesso ao sistema completo, que é o Plano Empreendedor, e aí você pode optar pela assinatura mensal ou anual. E você tem garantia de 15 dias. Você tem 15 dias de garantia, né? Se você não gostar, você pode solicitar cancelamento, que é feita a devolução. E eu não sei a devolução é integral, tá? Não tem nenhuma taxinha que fica com a gente, nada disso. Então, esses 15 dias é o equivalente a um trial, praticamente, né? Porque você tem 15 dias, se você não gostar. O Instagram derruba a gente daqui a pouquinho. Eu tô sem relógio aqui, eu tô perdida. Gente, então, o que a gente queria contar para vocês de novidade é que, assim, a gente sabe que Natal é uma época que vende muito e que aí fica aquela loucura de pedidos para controlar. Então, assim, ao invés de a gente fazer uma oferta especial de Black Friday lá no dia 29, no final do mês, que já é muito perto do prazo que a gente está entregando, né, as peças que são feitas sob encomenda para o Natal, a gente resolveu antecipar essa Black Friday. Então, a partir de agora, já está disponível um valor super especial para quem quiser fazer a assinatura anual. O valor normal da assinatura anual é R$ 249,90. E você vai poder fazer por R$ 199. E ainda pode parcelar em até 12 vezes. Tá um preço bem bacana aí. E vai ser uma oferta por tempo limitado, tá? A gente vai ter um número fixado aqui de assinaturas que a gente vai poder disponibilizar com esse valor. Então, corram. E aí, para adquirir com esse desconto, é www.calculate.com.br/Black Friday. Já tá no ar. Tudo junto, tá? Tudo Black junto. Friday. Isso, a gente vai colocar no mural dos vendedores o link amanhã. Então, fiquem tranquilos e aí vocês conseguem acessar.
calculate.com.br/Black Friday. E aí vocês conseguem esse preço especial que eles fizeram para lançar aqui na live. Olha que legal, gente. Que é para fechar o ano já se organizando e começar 2020 com o pé direito. Isso, eu coloquei no ar 1 minuto antes da live. Então a gente lançou aqui mesmo. Foi exclusivo. Arrasou. Então aproveitem, pessoal. A gente não sabe quanto tempo vai durar aí. Não é papo de Black Friday, é real mesmo. E a gente indica muito porque a gente tem depoimentos de muita gente que realmente organizou a vida e tem que se dedicar, gente. Vocês têm que preencher os dados corretamente no site, tem que ficar atualizando sempre. Não é um sistema que vai fazer tudo sozinho para vocês. É bom vocês se dedicarem um tempinho a isso, tá bom? Eu queria... A gente pode estudar uma integração com a Lu7, que o povo tá pedindo loucamente. Que é isso? Perguntam muito, Nath. O pessoal pede muito. A gente vem namorando há uns 2 anos já, né, Natália, sobre essa integração. A gente tem que levar à frente essa conversa. Estamos conversando, pessoal. Hã? Pressão? Falar para o pessoal que a gente está conversando, que tanto o Elo7 quanto o Calculate já pensaram nessa necessidade também e vamos aguardar. Sim. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Se o pessoal ficar com muita dúvida, a gente faz uma parte 2 mais pra frente, com mais dicas especificamente sobre a ferramenta e tal. Então, queria agradecer muito. E, gente, tem bastante explicação, tem bastante vídeo muito bacana no canal da Calculate no YouTube. Procure, vai explicar muito detalhado. Vocês podem procura por calculate.com.br, vocês vão ver um monte de material. Obrigada, querida. Nath, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente também. A live beijo. está gravada, disponível por 24 horas, depois vai ficar no IGTV do Elo7 Vendedores, tá bom? Então, semana que vem, nós temos uma outra live explicando tudo sobre a Elo7 Friday. Não percam também. Estejam aqui com a gente. Obrigada. Super beijo. Até mais. Tchau.